Queridos, para quem tem acompanhado, nós estamos fazendo uma série de exposições aqui sobre os 10 mandamentos da lei de Moisés. E hoje nós vamos dar uma olhada no 5º mandamento, um mandamento muito especial das Escrituras Sagradas, tá? Que é o mandamento de honrar pai e mãe. E eu quero ler com isso o texto de Êxodo 20, verso de número 12, um verso apenas. Êxodo 20, verso 12, diz assim a palavra de Deus: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Nós vamos entrar agora naqueles que nós chamamos de os mandamentos horizontais. Os 4 primeiros mandamentos, eles estão numa linha vertical. Eles falam a respeito do relacionamento do homem com Deus. A partir de agora nós vamos ver os mandamentos horizontais, que são aqueles mandamentos que vão tratar da vida do homem em sociedade, do relacionamento dele com o seu próximo. E o primeiro desses mandamentos horizontais é o mandamento a respeito da honra que se deve dar ao pai e a honra que se deve dar à mãe, a figura paterna e a figura materna. Quando eu estava estudando esse texto, queridos, eu tive até um privilégio de me criar até uma certa idade numa região bem no interior lá do Rio Grande do Sul, e tinha alguns lagos, aqueles lagos calmos, e eu lembro de às vezes muito pequeno, ficar tirando pedra na água, tirava umas pedras na água, e o que acontece? Você atira aquela pedra na água e se formam ali algumas... A pedra parece pequena até, né? Mas quando ela toca na água, ela vai gerando algumas ondas que são concêntricas, né? E elas que vão se espalhando. E vão se espalhando até cada vez mais longe, né? E esse mandamento, ele é muito parecido com isso, no sentido de que o mandamento de honrar pai e mãe, ele começa no coração, ele se estende para a tua casa, para a tua família, e ele vai refletir na sociedade e na nação como um todo. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Esse mandamento começa no coração. A honra e o pai e a mãe não são apenas um comportamento, mas é uma atitude que começa primeiramente no coração e vai se refletindo na sociedade como um todo. E esse mandamento é muito mais do que apenas uma ordem, queridos, para que as crianças se comportem em casa, sejam obedientes. Ele é muito mais do que um mandamento que diz para os adolescentes serem educados com os pais. Ele vai muito além disso, ele carrega em si muito mais do que uma questão moral nele. Ele tem implicações que vão atingir a sociedade como um todo. Quando Deus entregou os mandamentos a Moisés, esses 10 mandamentos, ele deu esses mandamentos a um povo que já era muito numeroso. Era um povo que tinha saído do Egito, tinha deixado o Egito, estava indo em direção à terra prometida. Ali eles iam se constituir numa grande nação, certo? E por isso, esses mandamentos, eles não são apenas uma orientação espiritual, não são apenas uma orientação individual, certo? Mas ela atinge a família e atinge a coletividade. Então, essa é a importância grande desse mandamento, tá? Então eles não têm apenas um caráter espiritual, mas eles têm um caráter social e têm um caráter civil também, esse mandamento. E o Êxodo fala sobre isso, Êxodo 20, 12, tá? A primeira coisa que eu queria dizer aqui é que honrar pai e mãe é um mandamento que traz harmonia para o ambiente familiar, em primeiro lugar. Ele traz harmonia para o ambiente dentro de casa. A palavra hebraica para honrar é a mesma palavra usada para glorificar a Deus.
O termo que se usa para honrar pai e mãe é de um respeito tão grande nas Escrituras, que é o mesmo respeito que se deve dar a Deus, quase o mesmo respeito, digamos assim, né? Porque o termo também é glorificar. É uma honra muito grande que você dá ao seu pai e à sua mãe. Esse valor era um valor tão sério na lei de Moisés e no ambiente de Israel, que aquele que ferisse o seu pai ou amaldiçoasse a sua mãe, diz a Escritura, estava sujeito à pena de morte. Na lei de Moisés, Êxodo 21, 15, verso 17 fala sobre isso. E quem praticasse, gente, quem pratica uma violência contra o pai, quem pratica uma violência contra a mãe, ele é uma pessoa que também representa perigo para a sociedade. Uma pessoa que não respeita, que é violento, que é com as palavras, que é violento em atitudes, que tem esse espírito de rebelião em relação aos seus pais, na sociedade ele vai ser daí para fora também, certo? Então, por isso que eu digo que se reflete. Esses conflitos do lar, eles não ficam restritos ao próprio lar, mas eles também vão se refletir num âmbito maior que a sociedade. Então, uma das bênçãos desse mandamento, do cumprimento desse mandamento nas Escrituras, é a preservação da paz no ambiente dentro de casa, tá? A crise de autoridade que nós vemos dentro das escolas hoje, essa crise de autoridade que nós vemos nas ruas, essa crise de autoridade que a gente vê no governo, essa crise de autoridade que a gente vê dentro das igrejas, ela começou de uma certa forma dentro do lar. Houve uma falha nesse sentido. Essa crise começa dentro de casa, porque é dentro de casa que nós temos essas bases, que nós temos o pilar para a educação que a gente vai transmitir fora, então, desse ambiente. Então, é uma regra social, não é apenas uma questão moral, honrar pai e mãe, respeitar, obedecer, mas é também um mandamento que é uma regra social de grande importância. E nós vivemos hoje em dias de crise de honra. Nós vivemos tempos que há uma crise da honra, e a Bíblia fala que uma das características dos últimos dias seria de que os homens seriam atrevidos, rebeldes e desobedientes aos pais. Essa é uma das crises dos últimos dias que o apóstolo Paulo fala, um dos sinais de que estaríamos nos últimos dias, uma rebelião generalizada, uma crise de autoridade generalizada, é uma decadência moral, é uma decadência espiritual e uma decadência nos valores da família, então, que nós vamos ver. Honrar é muito mais do que obedecer, simplesmente. Honrar na infância envolve disciplina, envolve obediência, na juventude envolve respeito, e na fase adulta, honrar o pai e a mãe reflete cuidado e responsabilidade para com os pais. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus, em Marcos 7, versos 9 a 13, ele tem uma discussão com os fariseus. E ele vai condenar os fariseus, ele vai criticar os fariseus pela quebra desse mandamento. Ele vai criticar os fariseus porque eles violavam esse mandamento e também, em consequência disso, a palavra de Deus era violada. Então, queridos, olha só, honrar pai e mãe não significa concordar com tudo que se diz, tá? Honrar pai e mãe não tem a ver com tolerar abusos, muitas vezes, que se tem dentro de casa, porque a gente sabe que muitos pais e mães são abusadores, eles são violentos com as palavras, são violentos com atitudes, eles dão um mau exemplo. Então, honrar pai e mãe não significa tolerar e aceitar isso de uma maneira passiva, certo? Nem todos tiveram pais saudáveis, nem todas as crianças e adolescentes têm a oportunidade de viver num lar saudável, com pais que realmente... O apóstolo Paulo, ele repete esse mandamento na sua carta aos Efésios, capítulo 6, e ele diz também, olha, os pais não provoquem os seus filhos à ira. Há um mandamento para os pais também. Paulo vai dar uma acrescida aí também, dizendo que há uma parte dos pais nesse mandamento. Mas esse princípio da honra aos pais, ele pode ser mantido mesmo num lar em que há um contexto difícil.
Honrar pai e mãe é reconhecer que há neles uma autoridade que veio de Deus, que há uma posição dada a eles que vem da parte de Deus, mesmo que as atitudes deles nem sempre reflitam isso. Agora, perdoar o pai, perdoar a mãe, é uma atitude de honra aos pais. Perdoar um pai abusivo, perdoar um pai ausente, perdoar um pai violento ou uma mãe manipuladora, violenta, ausente muitas vezes, é uma atitude de honra, e é uma atitude de honra a Deus em primeiro lugar, é uma atitude de temor a Deus. E eu quero dizer para quem viveu ou cresceu num lar assim, há cura em Jesus para isso. O Senhor Jesus Cristo cura corações que viveram dentro de um lar disfuncional. Há cura em Cristo para isso. Agora, um segundo ponto dessa mensagem, queridos, é que honrar pai e mãe tem a ver com o cuidado com os idosos nas Escrituras, certo? Nós estamos provavelmente aqui no primeiro estatuto do idoso que se tem consciência na história. Honrar pai e mãe tem a ver com o cuidado dos idosos dentro de uma sociedade. Vamos lembrar que naquela época não havia aposentadoria, não havia INSS, não havia sistema público de saúde, não havia pensões, não haviam médicos geriatras. Então cabia aos filhos os cuidados dos seus idosos, cabia diretamente aos familiares. Para quem conhece um pouquinho da mitologia grega, sabe de um deus chamado Cronos, um deus da mitologia grega, e ele era o senhor do tempo. O Cronos era o senhor do tempo, e a mitologia diz que os filhos, ele tinha medo de ser destronado pelos seus filhos, então, para impedir isso, ele devorava os seus filhos assim que eles nasciam. E é daí que a gente tem essa ideia de que o tempo devora as pessoas, de que o tempo destrói as pessoas, de que o tempo é inimigo das pessoas. Então a gente observa hoje uma corrida desenfreada contra o envelhecimento na sociedade. É botox, é isso e aquilo, e tem toda uma indústria por trás disso. Eu não tenho problema com estética, com ninguém se cuidar, tá bom? Mas em muitos casos, há uma preocupação em não querer envelhecer, porque a velhice é vista como uma coisa tóxica. Por isso, o Cronos, ele representa, tem até um creme, né? Vendido, né? Chamado Cronos, anti-envelhecimento, né? É isso aí mesmo. Agora, a gente está num mundo que valoriza aquilo que é novo, aquilo que é produtivo, aquilo que é eficiente, e a velhice, ela se torna um sinônimo de invisibilidade nos dias de hoje, né? A psicologia tem uma sub-área da psicologia do desenvolvimento, que é a psicologia do envelhecimento, que fala que o grande medo das pessoas hoje, e também de muitos idosos, e o medo dessa fase da vida, é o medo da solidão, é o medo da perda de autonomia e é o sentimento de invisibilidade que se tem nessa fase da vida. Tem até uma pesquisadora chamada Becca Levi, que é da uma universidade dos Estados Unidos. Eu estava lendo e ela tem uma frase interessante, né? Que ela diz assim, ó, a maneira como tratamos os idosos molda a forma como nós encaramos o nosso próprio envelhecimento. Certo? Em outras palavras, né, o que fazemos com os mais velhos hoje é o que a sociedade vai fazer com a gente amanhã. Então, só que a Bíblia, ela vai numa contracultura. Tem um texto que eu acho interessante, Levítico 19:32, diz assim, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos e temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos e temam o seu Deus. Eu sou o Senhor.
Para quem conhece o livro de Ruth na Bíblia e conhece a história de Noemi, Noemi perde o seu esposo e Noemi perde os seus filhos. E ela entra em desespero, porque agora ela está fadada provavelmente à mendicância, porque a garantia do futuro dela desapareceu. Até que aparece uma moça abençoada, Ruth, e disse: eu estou contigo até a morte. Levou ela para a nação de volta e ali elas tiveram um futuro. Depois você lê o livro de Ruth. Por quê? Porque a velhice sem os filhos era um sinônimo de abandono e de mendicância, muitas vezes naquela época. E Deus dá uma ordem que tem um aspecto social muito forte aos mais jovens: cuidem dos seus pais nessa fase da vida. E o Novo Testamento também vai reforçar esse princípio, né? O Novo Testamento diz, gente, que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que um descrente. Ele disse: tem negado a fé e é pior que um descrente, aquele que não cuida dos seus, certo? E também, hoje, graças a Deus, a gente já tem uma legislação mais avançada, o Estatuto do Idoso, né, que fala lá que abandonar o idoso é crime, com pena até 3 anos de prisão. Então, esse princípio já é um princípio das Escrituras Sagradas: cuidar e honrar os pais. É muito mais do que dar um presente no dia dos pais ou no dia das mães, né? Agora, eu quero lembrar também os nossos idosos, né, que não são tão idosos assim, porque estão super bem, né? Mas de dizer que a vida não acaba na velhice, de dizer que a palavra de Deus fala que é possível dar fruto na velhice. Que a Bíblia fala no Salmo 92:14, na velhice darão ainda frutos, serão viçosos e vigorosos por causa do Espírito de Deus que habita nessas pessoas. É bom lembrar que Moisés começa o ministério com 80 anos de idade. Já começa em idade avançada e vai até os 120. Então há uma promessa de Deus para os idosos de que não é necessário ficar também invisível, retirado, isolado, mas a Bíblia diz que eles podem dar frutos. Imagina a contribuição dessas pessoas para as gerações mais novas dentro de uma igreja. Certo? Agora eu quero falar também do terceiro ponto aqui, que cuidar, honrar pai e mãe, tem a ver, gente, com a harmonia de uma vida em sociedade, tá? Honrar pai e mãe tem a ver com respeitar autoridades constituídas por Deus. O texto de Romanos, capítulo 13, diz que toda autoridade é instituída por Deus. Aquele que sabe honrar verdadeiramente o pai e a mãe também vai respeitar autoridades dentro de uma sociedade. Gente, ninguém nasce aprendendo a respeitar regras. Isso se aprende em casa. E os pais são os primeiros representantes de autoridades na vida de uma criança. É no lar que a gente aprende a ouvir não. É dentro de casa que a gente aprende a ter que esperar. É dentro de casa que a gente aprende a respeitar limites. É dentro de casa que a gente aprende a se dirigir aos pais, aos mais velhos, com educação e com respeito, de uma maneira respeitosa. O que nós estamos vendo hoje é uma inversão total de valores. Dentro das escolas, nós temos uma professora aqui, a falta de educação dentro de uma escola hoje é algo terrível. Parece um caos em muitos lugares. E se o professor e os diretores hoje não podem já expulsar alunos das escolas, muitas vezes eles é que vão sofrer consequências de repreender professores, diretores, de repreender ou até mesmo de tirar o aluno da sala ou de expulsar de uma escola. Eles é que vão sofrer as consequências, porque isso é reflexo de uma família mal resolvida, de uma família em que não há temor a Deus e que não houve educação também.
Outro dia eu estava vendo um vídeo de um professor dando aula, escrevendo no quadro, e um menino tocou um balde de lixo nele, desses grandes assim, tocou e pegou na cabeça dele com tudo. E aí, todo mundo rindo. Uma turma inteira rindo. E aí depois um comentário de uma diretora, a Suzana, está aqui também, né, Suzana? Érica, dizendo, não, a gente não pode expulsar esse aluno. Nós não temos mais autoridade para expulsar um aluno desse. Então, gente, esse é o reflexo de uma sociedade que vive alheia aos princípios da palavra, da vontade de Deus, um espírito de rebelião, né? Gente, rebelião na Bíblia é um traço característico da personalidade de Lúcifer. Esse é um traço característico da personalidade do diabo, o espírito de rebelião. E eu não estou falando aqui de você ter uma outra opinião, de você ter um outro posicionamento, de você pensar diferente. Não estou falando disso. Martinho Lutero dizia que Deus governa por meio dos pais como por mãos invisíveis. Honrar pai e mãe é a base da formação de um cidadão consciente e de um cristão obediente. Quando a honra às autoridades ela se instala, a desordem também se instala, né? Nas escolas, em redes sociais. Muitas vezes aquilo que o governo e as nossas leis são vistos apenas como sugestões, eu não me sinto obrigado a cumprir nada do que é estabelecido. Nas igrejas, líderes espirituais são muito desrespeitados. Nós temos um amigo, pastor, que levou um soco no rosto algum tempo atrás, de um membro da sua igreja, e ele caiu. Então o que nós mais vemos dentro das igrejas hoje é um espírito de rebeldia, é uma falta de educação com lideranças espirituais. Uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, e eu não vou lançar essa palavra para ninguém aqui, é que se a pessoa não está de acordo com a liderança, com a visão, ela não é obrigada a ficar dentro de uma igreja. Mas essa coisa de se rebelar, de levantar facção dentro de uma igreja, de ficar muitas vezes caluniando ou outros irmãos ou líderes, isso é uma coisa demoníaca dentro da igreja. E isso tem que cessar. E quando alguma coisa chega na gente, nós temos que ser mato molhado. Não vai continuar. Não vai continuar. E esse é o espírito que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Tem uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: quando a casa perde o respeito, a escola perde o controle e a sociedade perde o rumo. Quando a casa perde o respeito, a escola perde o controle e a sociedade perde o rumo. Nessa semana eu estava vendo, tá lá no YouTube, uma criança que ela não pode comer comida com glúten, nada com glúten. Então ela estava levando o lanchinho de casa para a escola e estava comendo, mas a escola disse que não podia. Mas a escola também não servia nada sem glúten. E daí uma mãe de um coleguinha se sentiu ofendida porque essa mãe estava mandando o lanchinho e as outras não podiam, tinham que comer a comida da escola. Sem considerar o contexto, a situação da outra criança, e deu um baita de um rolo nisso na escola. Pais mimimis, ofendidos, que protegem muitas vezes o erro e acobertam o erro dos seus filhos. Gente, a função dos pais não é essa. A função do pai é educar e fazer com que a pessoa aprenda a viver em sociedade. Aprenda seus limites. A gente tem que aprender que o mundo não gira em torno de mim, que o mundo não gira em torno dos meus filhos, que a sociedade não está aí para fazer a minha vontade. Nós precisamos aprender isso. O mundo não gira em torno de mim, o mundo não gira em torno dos meus filhos, o mundo não gira em torno da minha vontade nem do meu umbigo. Nós precisamos educar a igreja e os nossos filhos para viver em sociedade, gente. Senão já viu onde que a coisa vai andar, né? A honra protege uma estrutura que foi criada por Deus, honrar os pais. A autoridade, gente, no plano de Deus, dentro da vontade de Deus, a gente precisa aprender uma coisa. As autoridades não são sinônimo de opressão, tá? Dentro do plano e do propósito de Deus, a autoridade não foi criada para oprimir ninguém. Seja ela civil, seja ela espiritual,
mas ela foi criada com uma função de ordem, de colocar em ordem, de proteger. A autoridade, no plano de Deus, ela tem uma função de responsabilidade. A autoridade no plano de Deus tem a função de servir. Jesus mesmo diz que ele veio servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, autoridades, de acordo com a Escritura, não são sinônimo de opressão, como muitas vezes a gente vê por aí. Tá? E eu não estou falando também de obediência cega a todas as autoridades. Se uma autoridade te leva a pecar, a violar princípios da palavra de Deus, nós não temos obrigação de obedecer a essas autoridades. Gente, rebeldia sistemática contra autoridades revela um coração que não foi regenerado por Deus. Porque a Bíblia vai na linha contrária desse tipo de situação, tá? Eu estou partindo para o final agora, então eu quero repetir aqui. Honrar os pais tem a ver com, em primeiro lugar, tem a ver com obediência realmente dentro de casa. Tem a ver com obedecer limites. Tem a ver com atitudes respeitosas que começam dentro de casa. Honrar os pais tem a ver com o cuidado dos idosos, com o cuidado aos mais velhos, tá? E tem a ver com obediência às autoridades, porque tudo começa dentro de casa. Nós vemos geralmente as autoridades e leis como um problema para a gente, né? Porque a gente quer viver uma vida livre. O mandamento de honrar pai e mãe, ele vem como uma promessa junto, para que a tua vida seja longa nessa terra. E essa não é uma fórmula mágica, mas a Bíblia fala da lei do retorno. A Bíblia toda fala da lei do retorno. Quem dá alívio, alívio receberá. Uma pessoa que eu gostaria aqui de, por exemplo, que sempre foi referência para a gente no cuidado dos idosos de pai e mãe, foi o José e Lia, né? A forma como eles cuidaram dos pais deles, a gente conheceu os pais deles, né? E Lia também agora, né, Lia, nesse desafio de cuidar da mãe com 90 anos. 91 anos, né? Não está sendo fácil, né, Lia? Mas vocês estão honrando a Deus, estão honrando o pai e a mãe, e vocês vão colher o bem que vocês estão, o temor a Deus no coração. A Bíblia fala da lei, da semeadura e da colheita, como uma regra também do mundo espiritual. Deus abençoa as nações que honram a estrutura da família conforme Ele estabeleceu. E para terminar aqui, eu volto a falar sobre aqueles que não tiveram talvez pais tão presentes, pais, quem sabe, que não representaram Deus na sua vida, né? É escolher perdoar, é perdoar aqueles que não nos educaram conforme os princípios de Deus, foram ausentes, foram abusivos, né? A gente precisa escolher perdoar. Nós vamos romper também com esses ciclos para as próximas gerações, né? Alguns aqui conhecem a minha história. Eu venho de um lar com um pai extremamente abusivo, violento com palavras. A surra que ele dava às vezes nos filhos era chute, né? Era chutando mesmo. E a gente ouvia dele tudo que não presta. Então, assim, eu me criei num lar que, assim, muito longe de ser um lar funcional. Certo, mas eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai antes dele morrer, de perdoá-lo, de orar junto com ele, de conduzir meu pai a Cristo, de pedir perdão a ele também pelos meus pecados, né? E em Cristo nós rompemos com esse ciclo. Em Cristo, eu e meus irmãos rompemos com esse ciclo. Nós não vamos transmitir para as próximas gerações aquilo que a gente recebeu. E em Cristo, cada um de nós pode fazer isso. Nós não vamos dar continuidade aos pecados da geração anterior, mas nós vamos romper com isso e criar dentro do nosso ambiente familiar uma nova história, né? É isso que a gente precisa fazer em Cristo, tá? É não responder o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem, como diz a palavra de Deus, né? É viver de uma forma que a gente possa refletir o caráter de Cristo. O Osmar também, né, Osmar? Você pode cuidar dos teus pais, né? Suzana, né?
Então, graças a Deus, a gente tem boas referências disso aqui, né? E temos o Gabriel hoje, que está lá hoje com o seu pai, na UTI, cuidando do seu pai. Então, é trabalhoso muitas vezes, mas isso significa honrar e temer a Deus em primeiro lugar também. Para quem carrega feridas familiares provocadas pelo pai e pela mãe, há cura e restauração em Jesus, gente. Há cura e restauração no Senhor, através do Espírito Santo. Jesus, quando estava sendo crucificado, para quem conhece a história, Jesus olha para João e diz: eis aqui a tua mãe. Jesus estava dizendo para João: João, cuide da minha mãe. É como se ele estivesse dizendo: cuide da minha mãe, porque ele estava partindo. Então Jesus também honrou a sua mãe até o final. Ele já não tinha mais o seu pai, mas João 19, 26 e 27, ele olha para João na cruz e diz: eis aqui a sua mãe. Era como se ele estivesse delegando aquela missão para João: cuide da minha mãe. Vamos ficar de pé, gente? Talvez você tenha que perdoar alguém, perdoar um pai, perdoar uma mãe. Talvez você que é pai precise perdoar filhos, porque é uma via de mão dupla também. Honrar pai e mãe é um caminho de bênção, é um caminho de cura, é um caminho de restauração. Amém? Amém. Esse é o 5º mandamento. Honrar pai e mãe. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Esse é um mandamento esquecido na nossa sociedade. Honrar os pais, honrar, Senhor, os nossos idosos, honrar as autoridades constituídas pelo Senhor. Pai, nos ajuda como igreja a descobrir ou redescobrir esse mandamento. Senhor, que nós possamos ser aqueles que vão adorar o Senhor dessa forma também, que vão prestar culto ao Senhor dessa forma muito prática, cuidando da nossa família, Senhor, cuidando dos nossos. Paizinho, em nome de Jesus, obrigado pelos nossos pais. Senhor, nós perdoamos aqueles pais também que nos magoaram, que nos feriram. Senhor, aqueles pais que abandonaram, aqueles pais, Senhor, que foram violentos, que disseram palavras muitas vezes que nos feriram. Nós queremos estender perdão a eles, Pai. Queremos também pedir que o Senhor venha curar as gerações, filhos e pais, esses relacionamentos, Senhor. Deus, se há alguém aqui com o relacionamento rompido dentro de casa nesse sentido, nós oramos pela tua cura, cura na família. Oramos, Senhor, por uma restauração de relacionamentos de pais e filhos. Senhor, uma das promessas dadas pelo Senhor em Malaquias, Deus, no final do livro de Malaquias, é de que o Messias, ele traria cura e restauração, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, que tu venha converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Senhor, em nome de Jesus, visita essa igreja. Nos ajuda, Senhor, a respeitarmos autoridades estabelecidas, não amaldiçoarmos as nossas autoridades. Aliás, Pai, eu quero orar nesse momento pelas autoridades dessa nação, Senhor, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, pelo presidente da República. Queremos orar pelo Supremo Tribunal Federal. Deus, nesse momento tão triste que a nossa nação está vivendo, de divisão, de facções, de guerras. Senhor, Tu és o Deus da paz, Tu és o príncipe da paz. Nós não estamos aqui, Senhor, em posição de julgar quem quer que seja,
mas Tu és o príncipe da paz. E nós oramos, Senhor, pela paz do Senhor sobre a nossa nação, sobre as nossas autoridades. Nós sabemos, Senhor, que nós estamos diante de uma guerra espiritual tremenda, Senhor, vivendo nessa nação, Senhor. Deus, que o Senhor possa levantar uma igreja intercessora, Senhor, nessa nação que ora pelas nossas autoridades. Nós queremos abençoar as nossas autoridades. Queremos, Senhor, pedir paz no meio dessa nação. Queremos te pedir reconciliação no nosso Brasil, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, Deus, reconciliação, Senhor. Mesmo parecendo impossível, diante do cenário que nós estamos vendo, nós oramos e abençoamos a nossa nação, Senhor. Nós abençoamos cada família dessa igreja. Nós abençoamos, Senhor, os idosos dessa igreja, Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles. E, Senhor, nós oramos abençoando a vida deles, pedindo que eles venham dar frutos, ó Senhor, mesmo na idade avançada. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique as forças, que o Senhor multiplique a alegria de viver, que o Senhor traga saúde sobre a vida e a casa deles, ó Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.